Vocês não estão me ajudando. Não estão me ajudando. Eu ali comendo biscoito integral, vocês me oferecendo pizza e hambúrguer. Não estão me ajudando. Bom, eu vou dar uns 2 minutinhos para ver se aparece mais alguém. Tô achando que a disciplina tá passando tão rápido. Tipo assim, esses dias nós começamos a disciplina, tá falando de equipamento. Hoje a gente já tá falando de exame. Vai ter o quê? Mais uns dois, três encontros falando de exame, no máximo. Eu acredito. Depois, mais um encontro para falar de legislação em cima da medicina nuclear e terapia, e depois de radioterapia. Hemodinâmica, tipo, um encontro fala hemodinâmica tranquilamente. Eu tô assim, gente do céu, também tá passando rápido, né? Tá passando rápido, eu não tô conseguindo nem dormir e já tá acabando a disciplina já. Bom, deixa eu compartilhar aqui de novo. Nós terminamos a aula passada no vídeo, né? Da cintilografia renal estática, do DMSA. E aí nós começaremos esse horário falando do protocolo para cistocintilografia direta. Deixa eu tirar essa margem amarela aqui da minha apresentação. Bom, cistocintilografia, protocolo para cistocintilografia direta. Esse nome parece aquelas invocação do banheiro. Você já viu a invocação da loja do banheiro? Você chega no banheiro e fala 3 vezes a frase e a loura aparece. Se você chegar no banheiro e falar cistocintilografia, alguma coisa vai acontecer. O exame, né, de cistocintilografia direta, né, são obtidas imagens dinâmicas do enchimento vesical e de posterior micção do paciente. Na etapa de enchimento vesical, pode ser observado episódios de refluxo vésico ureteral.
Aqui nós temos uma bexiga, né, cheia. E aqui, ó, na imagem 51, a gente consegue começa a perceber mais. Na verdade, você começa a perceber desde aqui, né, da 45, mas aqui na 51 tá melhor de ver. A bexiga já chegou na completude, né? Já está cheia. E aí o ureter também começa a ficar preenchido. Ou seja, é como se a urina que descesse, ela voltasse na uretra, né? Porque o esfíncter ali, né? Não desse conta de fechar, ou por qualquer que seja o motivo. Ou alguma pressão exagerada, alguma coisa está acontecendo que aquele fluxo, né? Está acontecendo deixa eu até usar o nome técnico, um refluxo vésico-ureteral ali. Então, olha aqui a presença de um ureter aqui, ó, bem na seta. Então, o objetivo do exame é observar isso, por exemplo, né? Então, pegar uma imagem de cintilografia, né? No caso, cintilografia direta, para o enchimento vesical, e para ser só esse ponto enegrecido, se mostrasse para vocês antes da disciplina, vocês iam falar, que é isso, né? Tipo, não faz sentido nenhum esse negócio. Que tipo de imagem que é essa? Que ponto preto é esse? Se é o zoom que vocês derem alguma coisa, hoje vocês já conseguem ter uma visão melhor. E aqui na etapa de direta também, né? Só que na condição de micção, uma primeira vez, o primeiro conjunto de imagem para o enchimento e agora na micção. Observem aqui, ó, por exemplo, a 34 completamente cheio, 34 de 234, né? E aqui, ó, na 281 já está vazio, tende a estar mais vazio, né? Está hipocaptante, enquanto no início está hipercaptante. Conseguimos ver a transição, né? Está tudo muito cheio, muito cheio, muito cheio. Mas da 257 para trás, a gente começa a ver como é que eu posso dizer? A transição, né, de radiofármaco. Olha só essas saídas aqui. E no final, tudo mais hipocaptante, mais tranquilo, né? Mais branquinho, menos enegrecido, comparado, por exemplo, a 234, 235. Então, é a etapa de micção. Guilherme, Sim, com essa certeza. etapa de micção, o Hum, paciente ele esvazia a bexiga na hora mesmo do exame ou ele vai no banheiro e esvazia? Espera que eu preciso lembrar agora. Foi boa pergunta. Bom, para mim, eu não estou conseguindo lembrar, mas para mim não faz muito sentido o paciente sair da mesa para ir urinar. Principalmente pelo sentido de você ter transição da imagem, né? Da bexiga cheia e a micção. É como se você cortasse a imagem. Para mim, no sentido de logística do exame, não faz sentido. Isso que eu fiquei É, pensando. isso. Eu vou anotar e vou procurar saber para você. Eu, de verdade, não estou lembrando. Tá bom, Eu não esqueci da pergunta do Polenguinho para a cintilografia miocárdica, não, tá? Tá anotado também. tá bom. Indicações clínicas. As indicações para a realização de uma cistocintilografia direta são detecção do refluxo vésico-ureteral, né? Então, a bexiga está cheia e começa a voltar urina ali, por exemplo, com material radioativo para a uretra. Sendo a melhor escolha para crianças menores de 3 anos que ainda não possuem controle miccional. Detecção de refluxo vésico-ureteral em pacientes receptores de transplante renal e em crianças após infecção do trato urinário. Esse ITO, infecção no trato urinário. Avaliação contínua de paciente com refluxo vésico-ureteral, pacientes que apresentam disfunção renal ou dilatação do sistema pielocalicinal. É, essa cistocintilografia ela tem uma indicação clínica bem extensa, né? Então, só reafirmando, né, para quem for fazer o trabalho,
Não precisa colocar a indicação clínica toda, né? Coloca umas 3 indicações, já é o suficiente, tá? Contraindicações, é contraindicado, é contraindicado que crianças sejam cateterizadas, né, durante a fase ativa da ITU, que é a infecção do trato urinário. Interações medicamentosas, vai ser o DTPA, né? De novo, nós vimos ele agora na cintilografia renal dinâmica, marcado com tecnécio, interage com compostos contendo alumina, acetazolamida, ciclosporina, mitomicina, anticoncepcionais orais, tetraciclinas, anestésicos, furosemida e amiodarona. Preparo do paciente. Recomenda-se que esvazie a bexiga antes do procedimento e os pacientes devem ser cateterizados sob condições assépticas. Além disso, deve-se explicar o procedimento ao paciente e ao acompanhante, devido ao exame ser muito indicado a pacientes pediátricos, assim facilitando sua colaboração. O estudo pode ser realizado com adultos e crianças sentados sobre uma comadre após a sondagem. É uma espécie de poltrona. Eu nunca ouvi, a primeira vez que eu ouvi falar de comadre em exame foi quando eu tive que estudar medicina nuclear. Eu falei, gente, comadre, qual que é o sentido? Fala poltrona, né? Fica mais fácil né, das pessoas entenderem. Imagine vocês explicando para o paciente, para a mãe do paciente, vocês vão sentar no colo de uma comadre. Tipo assim, né? Fica meio poltrona. Vai ter uma imagem, se eu não me engano. O estudo pode ser realizado com adultos e crianças sentados sobre a comadre após a sondagem, e crianças menores podem fazer o estudo deitadas sobre um fraldão para aquisição de imagens durante a micção. O radiofármaco é introduzido por meio de uma sonda vesical e imediatamente inicia-se a infusão do soro fisiológico. O equipo deve estar elevado no máximo a 1 metro em relação à sonda, instalando de 50 em 50 ml até o paciente sentir vontade de urinar. São realizadas imagens dinâmicas até o enchimento vesical, que é a primeira imagem que nós vimos. Vocês viram o enchimento até a condição do refluxo. Então, é porque é dinâmica. Se fosse estática, teria uma só. São realizadas imagens dinâmicas até o enchimento vesical, com o paciente posicionado em decúbito dorsal, na mesa de exames ou já sentado. Após a etapa dinâmica, a sonda é retirada e realizam-se as imagens durante a micção. As imagens são adquiridas em projeções posteriores da pelve e do abdômen. O radiofármaco se distribui em toda a bexiga, sendo que em estudos normais não é visualizado as atividades em ureteres e rins. Qualquer refluxo é anormal e indicado por atividade acima da bexiga. O meio de excreção se dá por via urinária, sendo que 95% da dose é eliminada nas primeiras 24 horas. Percebam a similaridade do 95% de excreção do radiofármaco nas primeiras 24 horas, similar à cintilografia renal dinâmica. E não deveria ser diferente, porque é o mesmo radiofármaco do DTPA. Conseguiram pegar a similaridade? Bom, atividade média de 0,5 a 1 mCi de DTPA, marcado com tecnésio 99 metastável. O método de administração é via intravesical, né? Reações adversas continuam na mesma condição de serem raras e facilmente reversíveis. Pode se manifestar na forma de astenia, calafrios, hipotensão, náuseas, urticárias, vertigem e vômito. Mesmas reações adversas para cintilografia renal estática e dinâmica, tá? A administração do radiofármaco também pode causar irritação no local de administração, mesmo no indicativo que nós vimos em cintilografia renal estática. Artefatos. Não há artefatos específicos para esse exame, apenas artefatos considerados gerais. Aqui eu trago
um ponto para a gente pensar. Lembra que eu comentei, acho que o Ederson não estava aqui na hora, que se o paciente for ao banheiro e ele não higienizar devidamente, ele pode gerar artefatos na imagem, porque ele pode sujar roupa, né, com urina e tal. Aqui pode acontecer o mesmo. Então, prestem bastante atenção com essa condição. Até porque agora a imagem é da pelve. Então, até mesmo o fim da uretra, tanto masculina quanto feminina, se tiver com resquício de radiofármaco, né, que vai caracterizar ali uma higienização inadequada, pode interferir na imagem. Beleza? Deixa eu ver. Pensei em falar em outra coisa, mas enquanto eu estava falando isso, fugiu da minha cabeça. Espera aí. Bom, qualquer coisa eu volto e comento com vocês depois. Protocolo para cistoscintilografia indireta. Nós vimos a direta e agora nós veremos a indireta. É um estudo de cistoscintilografia indireta. É feito um exame de cintilografia renal dinâmica e depois são adquiridas imagens durante a micção do paciente. Observem, né, a imagem. A de número 1, que parece mais um ponto de exclamação, e a 2 está parecendo mais um ponto de interrogação. Mas observem como é que a bexiga está cheia, né? Os rins ali captantes, né? Se comparar a primeira imagem com a última, os rins estão mais hipercaptantes, né? Mas o contraste maior que a gente tem aqui é a condição da bexiga. Olha só como é que ela fica hipercaptante e vai perdendo essa capacidade. Bem característico de micção, né? Vai perdendo o volume ali de radiofármaco através da urina. Então, só de vocês conseguirem perceber essa variação do comportamento da bexiga preenchido com radiofármaco e perdendo esse volume e perceberem a presença dos rins, já é um indicativo muito bom. Já na prática, né? Então vai ser uma condição analítica de vocês, né? Por isso que a gente tenta trazer imagens para quando vocês chegarem na prática, vocês falam, ó, já vi isso. Ou ter menos dificuldade de entender na prática. E alguém tem que ir para medicina nuclear, gente. Pelo amor de Deus. Quando vocês estiverem lá na Eu medicina... vou. Aí, ó. A Jaqueline já deu o grito, é dela. Você trabalha numa clínica já, né? Trabalho. Ah, legal. Depois vocês podem pegar no pé da Jaqueline para levar vocês lá. Brincadeira, brincadeira. Comprometendo a colega tendo que fazer visita, ó. Bom, indicações clínicas. A cistoscintilografia indireta é um estudo realizado geralmente em conjunto com a cintilografia renal dinâmica, informação já dada anteriormente, né? As indicações para a realização desse exame são detecção de refluxo vesicoureteral, sendo melhor escolha para crianças maiores, de 3 anos que possuem controle miccional. Detecção de refluxo vesicoureteral em pacientes receptores de transplantes renais ou transplante renal e em crianças após o ITO. Avaliação contínua de pacientes com refluxo vesicoureteral, pacientes que apresentem disfunção renal ou dilatação do sistema pielocalicinal. A mesma indicação que a outra, que o outro protocolo direto de cistoscintilografia, vocês podem perceber. O método indireto apresenta sensibilidade menor que a cistoscintilografia direta e, portanto, é indicado para pesquisa de refluxo vesicoureteral em pacientes com contraindicação de sondagem vesical. Foi uma contraindicação que a gente viu na cistoscintilografia direta. Contraindicações: crianças que ainda não possuem controle miccional podem ser incapazes de realizar esse procedimento, não sendo este método recomendado também para pacientes com disfunção renal significativa. Essa contraindicação,
ela entra nas outras também, quando fala contraindicações de vias gerais, né, de um controle de uma condição mais generalizada. Na cintilografia renal dinâmica, que nós vimos o enchimento da bexiga, ou melhor, consequência vai ser o enchimento da bexiga, né, que nós vimos os rins. Se o paciente ele não tem controle, ou ele tem uma disfunção renal significativa, ele pode dificultar a execução daquele exame. Porque se ele vai ter que ficar um tempo ali para poder fazer o fluxo do radiofármaco nos rins, se ele urina na mesa, que ele está deitado. E aí você perdeu a agenda, né? Até decair, né? Até limpar tudo. Então, até porque a limpeza também não é uma limpeza normal, né? A gente vai ver isso mais para frente. Então, mesmo que às vezes o exame fale contraindicações de via geral, essa é uma das contraindicações de via geral, que a gente viu no exame passado que comentei. Interações, né? Vai ser o DTPA, novamente, né? Com tecnécio 99 metastável, interage com compostos contendo alumina, acetozolamida, ciclosporina, mitomicina, anticoncepcionais orais, tetraciclina, anestésicos, furosemida e amiodarona. A interação medicamentosa é diferente, um pouco diferente, né? Da passada. Preparo do paciente. Recomenda-se que o paciente esteja bastante hidratado e que se esvazie a bexiga antes do procedimento. Além disso, deve-se explicar o procedimento ao paciente e ao acompanhante, devido ao exame ser muito indicado a pacientes pediátricos, assim facilitando sua colaboração, incluindo espera para a criança urinar após o renograma. O posicionamento do paciente consiste em colocar adultos e crianças maiores sentados sobre uma comadre e crianças pequenas podem realizar o estudo deitados sobre um fraldão durante a micção. As imagens são adquiridas em projeções posteriores da bacia e do abdômen, cerca de 1 hora após a administração do radiofármaco. Como esse exame fala muito, né, é o primeiro que vai... Esse exame no sentido de cistocintilografia. É o primeiro que fala de criança. Imagine um desafio de você manter uma criança dentro de uma clínica depois que administrou radiofármaco nessa criança. Não por causa do radiofármaco. Às vezes a criança não vai ter noção do que tem material radioativo dentro dela, não tem essa consciência, né? Digamos assim. Mas você manter uma criança dentro de uma clínica, sem ela poder subir em nada, sem ela poder puxar nada, sem... como eu posso dizer? Sem ela poder ser uma criança de verdade, né? Sair pra rua, coisa do tipo. Então, vocês vão estar trabalhando e ouvir umas crianças chorar, chamar atenção de alguma maneira, vão. Aí vocês vão saber, opa, tem criança hoje. Jaqueline, lá onde você trabalha, você já viu fazer cistocintilografia? Não, lá não faz a cintilografia, só faz a cintilografia renal. Ah, tá. E você já viu Primeira coisa, qual que é o nome da clínica? Né, a primeira pergunta. E segundo É o CORDS, da medicina Medicom. Não consegui entender, desculpa. A clínica chama Eucordes, que é do São Marcos. Só que a parte da medicina chama Medicom. Medicom. Entendi. Isso. Obrigado. Você já presenciou exame com criança lá? Não, nunca presenciei, assim, né? Nunca vi. Mas Uhum. sempre tem as datas certas para fazer a renal. Então, você sempre escuta uma criança chorando. Tá vendo? Jaqueline comprova o que eu comentei. Crianças sendo crianças. E é normal, imagina uma criança que está acostumada a fazer X, Y, Z, chega numa clínica, ela não pode fazer, e tá todo mundo de branco, de máscara, touca, sabe? Então deve ser angustiante para a criança. Então, preparem-se, preparem o ouvido. Do mesmo jeito que no convencional criança dá trabalho,
aqui também vai ser a mesma coisa. É ter jogo de cintura, né? Imagino que não é fácil. Sim. O que eu vejo de maior dificuldade, também vinculado à criança na medicina nuclear, é que é o seguinte: o mesmo equipamento que serve para adulto vai servir para criança. Se vocês forem, ou já devem ter visto algumas tomografias ou equipamentos de ressonância, ou radioterapia, que a sala é customizada, tem desenho de bichinho, tem não sei o quê. Radioterapia às vezes faz uma máscara com, como é que fala? Com super-herói, coisas do tipo, né? Para entreter as crianças. Eu nunca vi em medicina nuclear, porque assim, fica um pouco mais delicado, eu acredito, para poder fazer. Então, enquanto nos outros modelos tem uma sala customizada para a criança ficar de boa, né, gostaria de dizendo, na medicina nuclear eu nunca vi. Então, eu acredito que a dificuldade de contrato da criança deve ser um pouco maior, tá? Mas se vocês forem que nem eu, a criança chorou, a gente devolve para os pais, tá tudo certo. É porque eu tenho zero trato com crianças. Então, assim, chorou, ou pai, ou mãe, me ajuda aqui e a gente segue. Terminamos a ideia da criança, né? Uma hora após a administração do radiofármaco, e vão ser adquiridas as imagens, né? Ou realizadas as projeções. Adquirir imagem, realização de projeção são sinônimos nesse caso. Nesse intervalo de tempo entre a administração do radiofármaco e o enchimento da bexiga, geralmente é realizada a cintilografia renal dinâmica, que é para pegar o fluxo do radiofármaco, né, nos rins da criança ou do paciente. Depois, o paciente retorna para a sala de espera, continua com a hidratação e ele é instruído a entrar em contato com o profissional assim que sentir vontade de ir ao banheiro. Com a bexiga do paciente já cheia, podendo ser acelerado com o diurético, o paciente retorna para a sala de exames, senta sobre a comadre, no caso das meninas, ou em pé para os meninos, com as costas próximas à face da câmara, né? E então é adquirida uma sequência dinâmica de dois por frame seguidos durante a micção. Deixa eu arrumar um jeito de explicar para vocês esses dois frames, dois por frames. Bom, vamos considerar que frame seja um intervalo de tempo. Então, são adquiridas duas imagens no intervalo de tempo. Vamos fechar assim que eu acho que fica mais fácil. Então, é adquirida uma sequência dinâmica de duas imagens por um intervalo de tempo, segundos durante a micção. Beleza? Essa parte que já foi, tá duplicada. A face do colimador e todo o campo de imagem deve ser protegidos contra contaminação por radionuclídeos, né? Algum espirro de urina ou coisa do tipo, né? Porque imagina, um spoiler, né, das aulas que vão vir. A Jaqueline talvez já tenha visto alguma contaminação no serviço. Ela talvez consiga trazer mais fatos ou experiência dela sobre. Se um material radioativo de urina ou o próprio radiofármaco cai no chão ou entra em contato com o equipamento, você não pode pegar um papel ou um pano para passar no equipamento ou no chão que espalhe o radiofármaco. Tem que ser um papel absorvente, que é já um ponto diferenciado para a medicina nuclear. Porque ele vai absorver aquele radionuclídeo, aquele líquido do radiofármaco e tal. Para quê? Para você levar para um lugar de descontaminação, para o decaimento daquele radiofármaco. Se o equipamento não é protegido e por alguma maneira é contaminado o equipamento, mesmo que passe o papel ou o pano absorvente, o material vai ficar contaminado. Se chegar outro paciente depois para fazer o mesmo exame, pode dar falsos indicativos. Pode não, né? Vai dar falsos indicativos ali para o exame daquele segundo paciente. Então vai gerar artefatos.
Então, por isso que você tem que proteger o equipamento. E essa proteção do equipamento, vocês vão ver que é algo muito comum. Por exemplo, hemodinâmica, já que a gente vai falar dela durante a disciplina. Raio-x de leito, né, de bloco cirúrgico, perdão, usualmente protege o receptor do raio-x, porque ele fica em contato, né, o contato sim, indiretamente, ele fica mais próximo do paciente. O paciente para uma cirurgia, você protege ele para quê? Para não ir sangue no equipamento, e você não danificar o equipamento, contaminar o equipamento, biologicamente falando. No raio-x de leito, você coloca o quê? O chassi dentro de um saco plástico, tipo, usualmente saco de lixo. Para quê? Porque vai ter contato com o paciente. O chassi de leito não tem como, né? Vai levantar o paciente e colocar o chassi. Então, essa condição de cuidado com o equipamento é muito comum, principalmente na medicina nuclear. Porque o raio-x, nesse caso que eu comentei de contaminação biológica, você passa um álcool ou um material químico de higienização, está resolvido. A não ser que vá no meio da engrenagem, seja uma bagunça toda, mas aí já é assim, um ponto fora da curva. Na medicina nuclear, não. O Tecnes, qual que é o tempo de minha vida dele? 6 horas, imagina. O equipamento fica contaminado. Se estiver na atividade alta, até decair tudo. Você perdeu a agenda toda, 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 toda. E aí aquele paciente que já foi administrado o radiofármaco para fazer incidência, para fazer o exame depois, ele vai ter que ser reagendado também. Então você não reagenda um, você tem que reagendar um tanto, porque enquanto um está fazendo exame, os outros estão sendo preparados. Por exemplo, no caso da criança que nós vimos, de tempo de 1 hora de espera. Então, se contamina, você vai ter que refazer a agenda. E aí você vai ter que jogar esse paciente para a semana que vem, aí o da semana que vem para depois. Imagina a bagunça que não é. Então, na prática, cuidem do equipamento, senão vai dar um bafafá, assim, absurdo. Na medicina nuclear, nós técnicos ou tecnólogos, nós não posicionamos o paciente de fato, então o pessoal da enfermagem tem que tomar cuidado. Tomem cuidado também vocês, porque o equipamento é de vocês, né? Obviamente é da clínica, mas quem tem trabalho direto são vocês. Então, o que vocês puderem fazer para tomar cuidado é igual o trânsito, você dirige para você e dirige para o colega. Na medicina nuclear também. Você tem que prevenir, radioproteção no sentido completo. Você já vivenciou alguma contaminação lá, uma coisa assim, Jacqueline? Já, mas do lixo, parece que tem uma área, né, que tem que deixar o lixo separado para o decaimento, tem Uhum. umas coisas dessa toda, assim. Na medicina nuclear, por exemplo, depois que colocou, administrou radiofármaco no paciente, se ele sangrou no braço, você colocou o algodão, então você tem um algodão que está com sangue, que é risco biológico, e que está com resquício de radiofármaco, ou seja, risco físico. Aquele algodão, ele não vai para a lixeira normal. Você tem que esperar decair para depois colocar na lixeira do biológico. Então, é o que a Jacqueline está falando. Então, provavelmente o que aconteceu, que ela tem experiência, é a contaminação com lixo, né, com resíduo nessa faixa. Aí espera decair, depois que decaiu, está contaminado com sangue, coloca no lixo de risco biológico e libera, porque já decaiu sem risco. Professor, Sim, em questão da roupa que o paciente usa, ela é lavada na própria lavanderia do hospital ou vai para um outro lugar? eu não consegui entender o finalzinho da sua fala. É porque a roupa que o paciente está usando, de repente, ela está contaminada também, né? Uhum, Aí o que é o que ocorre? Ela é lavada no próprio hospital ou tem uma empresa que recolhe para lavar? entendi. A sua pergunta é boa, até porque como eu comentei do paciente contaminar, então sua pergunta complementa. Espera decair, né, aquele resquício ali, né, do material radioativo dentro do cercadinho de blindagem, por exemplo, ou de um balde que tenha condição de blindagem. E aí depois o próprio hospital pode lavar, porque se já decaiu, vira uma roupa normal.
pode acontecer de terceiros lavarem a roupa se o hospital, por exemplo, tiver um contrato com uma terceirizada para higienizar as roupas. Então, assim, não é porque tem material radioativo que tem que ter um serviço especializado em lavagem de roupa. Não. É normal. Só espera decair e tá tudo certo. E aí entra, o hospital que já tem o hábito de lavar a roupa? Beleza. Não, o hospital sempre manda para o terceiro lavar a roupa. O hospital só recebe a roupa lavada. Aí beleza, também fica meio que elas por elas. Oi? Não sei. Isso é uma afirmação ou uma pergunta? Isso é uma afirmação? Tá. Tá chovendo aí? Pelo amor de Deus. Tá não? Deixa eu ver aqui. Bom, acho que dava para falar de contaminação, né? Nesse sentido de cuidar do equipamento. Eu comentei com vocês. Acho que falei tudo. A face do colimador, beleza. Planos de coleta, descarte, armazenamento ou descontaminação da urina radioativa e materiais devem ser considerados. Bom, quando vocês forem para a clínica ou para o serviço de medicina nuclear, esses planos já existem. Por quê? Todo serviço de medicina nuclear ele tem que ter o supervisor de radioproteção. Todo serviço tem que ter. Inclusive, é uma das vantagens de fazer o curso superior de radiologia, você poder se candidatar, né? Aí você faz uma prova na Comissão Nacional de Energia Nuclear, depois feita essa prova, você vai ter um certificado que você é um supervisor de radioproteção, e é um mercado bom, porque todo serviço de medicina nuclear tem que ter um. Todo serviço de tomografia tem que ter um supervisor. Todo serviço de ressonância tem que ter um supervisor. Então, sim, é uma possibilidade de emprego. Então, para quem quer seguir na área, ser um supervisor de proteção radiológica é uma possibilidade boa e remuneravelmente boa. Essa pessoa, ela é responsável pelo sistema de proteção radiológica, porque ela é o supervisor de proteção radiológica, então, né? Vocês vão ver mais para frente que tem legislação sobre a medicina nuclear, né? Que fala, olha, a medicina nuclear tem que ter isso, tem que ter tal pessoa, tem que ter X pessoas para isso, e tem o plano de proteção radiológica dentro da medicina nuclear. Então, esse supervisor vai vir fazer o quê? Cumprir, né? Então, quando vocês forem para lá, o supervisor ou a supervisora já vai dar um treinamento para vocês no caso de coleta de material radioativo, né? O paciente urinou no chão, por exemplo, ou o frasco de radiofármaco caiu. Então, aquela coleta, aquela maneira de coleta, a coleta de descartar, né? de colocar numa sala de condicionamento, o descarte correto, o armazenamento daquele material, ou a descontaminação, já vai estar tudo pronto. Vocês vão só chegar, aprender e pôr em prática, né, em caso de necessidade. Eu espero que não precisem. 1 minuto para o Zoom encerrar a nossa chamada. Então, eu vou encerrar aqui e a gente volta em 5 minutos. Pode ser? Pode. Então, até daqui a pouquinho. Até.